Nesse vídeo, eu quero que você entenda absolutamente todos os riscos do mercado financeiro antes de você começar a investir. E caso você já começou a investir e não ainda está muito claro para você quais são os riscos dentro do mercado financeiro de uma forma geral, nesse vídeo eu quero esclarecer tudo para você. Então, fica comigo até o final desse vídeo, você vai sair sabendo. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Clica aqui embaixo no se inscrever e vamos lá direto para nossa tela, sem mais enrolação, né? Como sempre. Se você ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, aproveita enquanto está carregando o nosso slide e se inscreva no canal, tá? Bom, vamos lá. Entendendo os riscos aí do nosso querido e amado e maravilhoso mercado financeiro, ok? Bom, você vai entender, tá? Aqui no final desse vídeo, o que é risco-retorno, certo? E o que impacta o mercado financeiro, certo? E o que vai fazer, de fato, você ganhar ou perder dinheiro dentro do mercado, tá? Isso aqui, você vai sair daqui desse vídeo tendo isso muito claro na sua cabeça, tá? Você também vai sair sabendo o que é volatilidade e também como se proteger, né? Como proteger o seu capital para que você não perca dinheiro ou perca o menor possível, a menor quantidade possível de dinheiro, tá? Então, vamos lá. O que é risco-retorno? É muito importante você entender isso antes de você começar a investir em qualquer lugar, mas principalmente dentro do mercado financeiro, tá? Bom, toda classe de ativo ela tem um risco e um retorno. O que é classe de ativo, Rodrigo? Bom, muito simples, gente. A gente tem a classe de ativo da renda fixa, certo? Dentro do mercado financeiro, que são ativos, né, que a gente fala que tem menos riscos, mas eles têm os riscos sim, tá? Então lá os CDBs, o Tesouro Direto, enfim, esse tipo de ativo dentro da bolsa de valores tem um risco menor, certo? Mas ainda tem risco sim, certo? E nós temos a renda variável, certo? Que ela tem mais risco. Dentro da renda variável, dos principais ativos, nós temos aí as ações e os fundos imobiliários. Certo? São os principais aí investimentos dentro da renda variável. Tem outros, mas esse basicamente é o que a gente mais escuta aí falar dentro do mercado, certo? E cada ativo é importante, muito importante isso. E cada ativo, você tem o risco daquela classe de ativos, certo? De modo geral, como aqueles ativos se comportam, mas cada ativo ela também tem o seu próprio risco. Uma ação, por exemplo, da Petrobras tem um risco X. Uma ação, por exemplo, tá? Agora, de um banco, do Bradesco, por exemplo, é um risco completamente diferente da Petrobras. Os dois têm riscos, mas o risco é completamente diferente, certo? O que impacta o mercado financeiro, certo? Bom, a primeira coisa que impacta o mercado financeiro é a política. E acredite, isso impacta muito o mercado financeiro. Tá? As falas dos principais líderes do governo impactam muito, né? Tudo que eles fazem, principalmente no que a gente fala aí no curto prazo, num curto espaço de tempo, às vezes no dia, às vezes na semana, no mês, mas isso de fato impacta o mercado financeiro. Isso pode ditar, né, vamos imaginar uma coisa. No momento que você compra, 1 hora depois, meia hora depois, 10 minutos depois, aí vai o presidente ou o ministro da Fazenda, vai lá, fala alguma coisa, e aquele seu ativo, por algum motivo, ele é impactado e ele começa a cair, e naquele momento você começa a perder dinheiro. Se você se desesperar e ali vender, você vai colocar um prejuízo no seu bolso que você não precisava, simplesmente porque você não entende o que impacta o mercado financeiro, o que movimenta o mercado financeiro, certo? Essa é uma das coisas, tá? Outra coisa que, lógico, impacta o mercado financeiro
são os acontecimentos de uma forma geral. A gente tem grandes crises, né, que movimentam o mercado e alguns eventos específicos, né? A gente aí passou, né, por exemplo, pelo caso da Covid, abalou todo o mercado mundial, não foi só no nosso país, né? Mais recente, a gente teve o caso das Americanas, que foi um caso específico no Brasil, mas que também acabou, de certa forma, afetando o setor bancário e também acendeu um grande alerta para o setor de varejo do nosso país. E, por consequência, acabou acendendo uma outra luz no mercado de fundos imobiliários. Não todos, mas de alguns fundos imobiliários. Perceba como que essas coisas movimentam e podem impactar os seus investimentos dentro do mercado financeiro, né? A gente também, obviamente, tem a economia, que ela também vai impactar bastante nos seus investimentos. A definição de taxa de juros, as próprias políticas econômicas adotadas por aquele país, por aquele governo, né? Redução ou aumento da taxa tributária, né? Da carga tributária, enfim. Essas coisas, né? Esses tipos de projetos específicos, projeto social, isso tudo impacta o mercado, né? A gente tem falando aqui no nosso país, no Brasil, a gente tem um risco fiscal muito elevado, tá? E o que quer dizer isso? O governo talvez não tem dinheiro para pagar tudo que ele tem para pagar, tá? Isso é o risco fiscal. Então, é uma política econômica que afeta o mercado financeiro também, tá? Bom, enfim, a gente tem também o próprio comportamento do mercado, o próprio comportamento seu, o comportamento dos investidores, dos gestores. O que isso significa, tá? A gente tem momentos de euforia e tem momentos de medo dentro do mercado, tá? E isso tudo, esses momentos de comportamento do mercado estão todos entrelaçados com tudo isso que eu te falei agora anteriormente, tá? Isso está ligado com com a política, com as falas dos líderes, com os acontecimentos, com os eventos, com as políticas econômicas adotadas não só pelo governo do nosso país, mas pelo governo mundial. Enfim, tudo isso impacta e tudo isso afeta o comportamento de mercado. E é claro que também as notícias, tá? Também afetam o mercado, pode afetar esse comportamento de mercado. A gente vê aí, por exemplo, tá? O caso do Elon Musk, né? Não sei, dependendo do jeito que você fala aí, quando ele simplesmente esses últimos dias mudou a foto dele do perfil e colocou lá o símbolo da moeda Dogecoin lá, e simplesmente a moeda deu um salto. Ele simplesmente não fez nada, ele só mudou a foto do perfil e colocou, e o mercado entendeu que ele estava novamente acreditando naquela moeda e todo mundo ficou eufórico e a moeda disparou. Simples assim. Então, esse tipo de coisa a gente precisa entender, porque tudo isso pode impactar, tá, os nossos investimentos, o seu investimento. Então, você entendendo isso, o que movimenta o mercado, o que impacta o mercado, você já fica um pouco mais preparado, né, para saber o que fazer com o seu dinheiro, tá? Outra coisa que você precisa entender é o que é a volatilidade dentro do mercado financeiro. E o que é a volatilidade, tá? É a quantia que determinado ativo, né, seja uma ação, seja um fundo imobiliário, tá? Os títulos de renda fixa também, tá? Os títulos públicos, tá? É a quantia que esses ativos se movimentam tanto para cima quanto para baixo dentro de um espaço de tempo. Esse espaço de tempo ele pode ser segundos, minutos, dias, semanas, meses, anos, tá? Você precisa entender esse conceito de volatilidade, tá? Isso pode te tirar muito dinheiro, mas também pode te dar muito dinheiro se você entrar na hora certa e sair na hora certa de determinados ativos, tá? Bom, então entenda esse conceito de volatilidade. É o tanto que um ativo se movimenta dentro do mercado. E lembrando que os ativos dentro do mercado não se movimentam em linha reta. Eles se movimentam
em ondas, tá? Vai um pouco para cima, vai para baixo, volta para cima. Eles andam assim, tá? Em ondas, não em linha reta. Então, isso é a volatilidade. E cada ativo tem a sua volatilidade, porque cada ativo tem as coisas que impactam aquele determinado ativo. É por isso que você precisa entender esse conceito, certo? Especialmente se você for investir em renda variável, porque a volatilidade dentro da renda variável é claramente muito maior do que na renda fixa, ok? Bom, aí, como então, né? A pergunta que fica é como se proteger no mercado financeiro, né? Como? O que você vai fazer para você proteger o seu dinheiro? Bom, a primeira coisa é você saber o que você está fazendo, tá? Eu sempre falo isso. Você precisa estudar o que você está investindo, em que você está investindo. Quero investir em ações, por exemplo, tá? Então, se você quer investir em ações, então você vai estudar sobre ações, sobre como se movimenta uma ação, os tipos de ações, sobre aquela empresa específica, vai entender aquele setor, como que ele funciona, o que impacta aquele setor, para que você não seja pego de surpresa. Então, saber o que você está fazendo é fundamental para você se proteger dentro do mercado, ou pelo menos para você entender por que está acontecendo aquela movimentação dentro daquele seu ativo que você colocou o dinheiro lá, certo? Depois disso, você precisa ter uma noção mínima sobre economia. Você não precisa ser um expert em economia, tá? Mas uma noção mínima, você pegando aí os próprios vídeos aqui do canal, você pegar aí e pegar 10 minutos por dia, você já vai ter uma boa noção de economia e vai entender como que a economia, de uma forma geral, impacta nos seus investimentos. Isso é fundamental para você entender que o mercado ele se movimenta em ciclos, tá? Isso é fundamental. Então, estude, tenha uma noção mínima sobre economia. A outra coisa é você entender, né, a variação do mercado e usar isso a seu favor. Novamente, é mais ou menos isso que eu disse aí anteriormente, né? Que é para você entender o momento dessa variação e usar isso ao seu favor. Entender que o mercado se movimenta em ciclos, né? E lógico, óbvio, claro e evidente, quando você começa a estudar dentro do mercado financeiro, dentro dos investimentos, você vai acabar, né, encontrando um método, uma estratégia dentro de investimentos que você vai começar a investir. Você provavelmente no início, talvez você erre um pouco, certo? Mas nunca tome uma decisão se ela não estiver dentro de uma estratégia, tá? Não compra um ativo só porque o seu amigo te indicou, só porque ele comprou, só porque você viu na notícia que está subindo. Não compre. Compre ativos, escolha os seus ativos com base em nenhuma estratégia. Está dentro da sua estratégia? Está. Então você compra esse ativo, certo? Só dessa forma você pode investir e consegue se proteger, porque daí você, dentro daquela sua estratégia, da estratégia que você escolheu, você vai entender e vai selecionar alguns ativos. Você não vai comprar qualquer coisa a qualquer momento, certo? Bom, depois disso, óbvio que você vai, ao longo do tempo, você vai se diversificar o seu dinheiro, tá? Eu não vou falar aqui para você colocar R$ 100 e já pulverizar R$ 100, tá? Por quê? Porque é o seguinte, R$ 100 não é tão relevante, porque a gente está falando de investimento. Investimento, você vai investir aí por 20, 30 anos, certo? Então, compensa no início, pelo menos na minha visão, hoje, tá? Eu não pensava aí dessa forma quando eu comecei a investir. Mas hoje, para mim, faz muito sentido eu concentrar um pouco enquanto aquele ativo estiver dentro da minha estratégia. E assim que esse ativo se movimentar e não estiver dentro da estratégia, eu vou ver outro ativo, certo? Que esteja dentro daquela condição e vou começar a investir em outro ativo. E conforme você vai investindo, você vai com certeza melhorar os seus aportes e você vai conseguir pegar determinada parte do dinheiro você consegue colocar num ativo que está dentro da sua estratégia, você consegue colocar em outro ativo que está dentro também da sua estratégia. Então você
ao longo do tempo você vai diversificando. Então não se preocupe em colocar R$100 e colocar R$10 em um, R$10 em outro, R$10 em outro, R$20 em outro. E é legal, óbvio, a diversificação, ela te protege, porque quando um lado do mercado tá em alta, o outro vai estar em baixa. Então, quando aquele estiver em baixa, o que está em alta vai compensar e vai equilibrar as coisas. Mas para isso, você precisa estudar, entender, descobrir uma estratégia e aí começar a investir de uma forma melhor. E isso vai vir com o tempo, tá? Com o tempo você vai melhorar a sua forma de investir, certo? Dentro aí do mercado financeiro. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo ou ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, me ajuda. Eu quero chegar nos 1000 inscritos, mas eu só vou conseguir se você que está aí assistindo clicar no botão aqui embaixo, se inscrever, curtir, comentar, engajar nesse vídeo. Se você não fizer isso, eu não vou conseguir. Eu preciso muito da sua ajuda, dá essa força para mim, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!